pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota. E hoje é a nossa nona aula de russo, a nossa nona aula de Русский язык. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, eu peço que cliquem no quadradinho que está aparecendo na sua tela escrito aula 8 para assistir a aula 8 antes de assistir a aula de hoje, que é a aula 9, para não perder a sequência das nossas aulas, dos nossos vídeos. Tudo bem? Bom, dando continuidade à aula de hoje, nós vamos falar sobre a forma interrogativa e os pronomes interrogativos, ok? A gente vai aprender nessa aula a estrutura das perguntas na língua russa. Primeiro, vamos estudar então as formas de a gente interrogar, de a gente fazer pergunta na língua russa. Nós temos três jeitos. O primeiro jeito é alterando a voz na palavra a ser imposta a interrogação na sentença afirmativa. O que seria isso? Você vai pegar a frase na afirmativa, normal. A única coisa que você vai fazer é alterar a voz, ou seja, dar aquela ênfase de pergunta, tá? Na palavra que você quer dar a ênfase, que geralmente é a última, tá? Então, por exemplo, assim, igual o português, a gente está lá falando o seguinte: eu estou em casa, tá? É uma frase afirmativa, eu estou em casa, né? Estou afirmando. E quando eu quero fazer a pergunta, como que a gente faz no português? A gente alteia a voz, né, na palavra que a gente quer interrogar, que quer dar ênfase, que geralmente é a última. Então ficaria: eu estou em casa? Eu estou em casa? Então seria mais ou menos assim que a gente faria com esse primeiro jeito do russo de fazer pergunta. O outro jeito de fazer a pergunta é você colocar hífen e a palavra li, tá? Esse sufixo li, tá? Na palavra que você deseja impor a interrogação. Só que geralmente você inverte essa palavra e coloca ela no início, tá? No começo, tá? A gente vai ver com calma alguns exemplos. Ou o terceiro jeito, que é invertendo a posição do sujeito com o verbo, tá? Isso quando tiver verbo, que nem no caso do verbo estar, por exemplo, né? No presente a gente não coloca o verbo, então ele fica omitido, daí não tem como fazer isso. Mas quando tem o verbo a gente pode inverter a posição dele com o sujeito, tá? Exceto quando já se tem os pronomes interrogativos, que são os pronomes que já fazem perguntas. Daí não precisa fazer nada, que a gente já sabe que já está fazendo uma interrogação. Esses pronomes interrogativos seriam кто, tá? Кто, que significa quem. Кто. Então esse é um pronome interrogativo. Quem? Já sabe que a gente está perguntando, né? Кто. O outro é что. Что, tá? Que significa o que. Outro pronome que a gente já sabe que é uma pergunta. Где. Где, onde. Где, onde. E когда, que significa quando. E entre outros aí que também a gente pode estar aumentando aí na lista. Mas o foco mesmo seria esses quatro aí, que são os mais usados para indicar esses pronomes interrogativos, tá? Кто, что, где, когда. Então vamos ver uma frase aqui para a gente entender, ó. Мальчик дома. Então, o menino está em casa. Então, é a mesma coisa, ó. Você escreveu: o menino está em casa, afirmando Мальчик дома. Мальчик дома. Para fazer a pergunta, a gente pode usar ali o primeiro jeito, né? Que seria alterar a voz na palavra de ênfase. Geralmente é a última, então, дома, que é em casa. Então, é ali que a gente vai fazer a ênfase. Então, ficaria Мальчик дома. Мальчик дома. O menino está em casa. Então, olha a diferença. Afirmando: o menino está em casa. Мальчик дома. O menino está em casa. Мальчик дома. Мальчик дома. Ok? Outro exemplo. É o segundo jeito ali que eu disse, de acrescentar o hífen e o sufixo li
a palavra de ênfase, né? Como a gente dá ênfase à palavra doma, que significa em casa, então a gente coloca ele no início ali, né? Acrescenta o hífen li, né? Que é esse tracinho e o sufixo li, e então o resto da frase normal. Então, o menino está em casa poderia ser assim: em casa, hífen li, menino. Então, дома ли мальчик, дома ли мальчик, дома ли мальчик, ok? Nesse caso aqui, ó, o menino estava em casa, né? Aqui eu estou usando no passado, que a gente ainda não aprendeu essa questão, mas é só para poder eu conseguir colocar um verbo ali mais fácil de estar manipulando, para vocês poderem estar entendendo, ok? Então, estava em russo é был, no caso para o masculino, tá? Был. Era também pode ser был. Então, o que acontece? O menino estava em casa. A gente inverte o verbo, que nem ali no terceiro jeito, com o sujeito. Então, o sujeito era мальчик, ok? E o verbo был, de estava. A gente inverte, então. Então, coloca o estava primeiro, para depois o menino, tá? Então, fica был мальчик дома. Também dá para fazer desse jeito. O menino estava em casa. Был мальчик дома. Ok? Então, o estava primeiro, depois o sujeito, que é o мальчик. Então, verbo invertendo ali com a posição do sujeito. Mas como ele avisou, exceto quando já se tem os pronomes interrogativos, ou seja, que nem ali, ó, где, significa onde, né? Então daí nesse caso eu não preciso fazer nada, né? Eu só alteio a voz normal. Eu não preciso inverter essa questão do sujeito com o verbo. Então fica мальчик был normal. Onde estava o menino? Где мальчик был? Onde estava o menino? Ok? Мальчик дома. Дома ли мальчик? Был мальчик дома? Где мальчик был? Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido e por hoje é só. Se quiser assistir a aula 10, é só clicar aí no quadradinho que está escrito aula 10 e assistir a aula 10. Caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, por favor, clique aí no quadradinho que está escrito se inscreva. Fique a par de todas as nossas aulas, de todos os nossos vídeos conforme vão sendo publicados, ok? Um abraço, bons estudos, Deus abençoe. Tchau, tchau, até a próxima.